Olá, boa tarde, ótima quarta-feira. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para cerca de 200 municípios em canal aberto no Brasil. Vamos aos destaques desta edição. Novos confrontos entre polícia e assaltantes de banco no Rio Grande do Sul. Tiroteio na BR-290 resultou na morte de 4 pessoas nesta madrugada. Mais médicos, programa patina na substituição de cubanos em todo o Brasil. Apenas 2 dos 5 médicos inscritos no programa se apresentaram. Um deles desistiu da vaga e os outros 2 não deram nenhum sinal. Após reforma, a Ponte do Fandango passa a ter trânsito em 2 sentidos nesta quarta-feira. A gente relembra hoje o caminho percorrido durante a reforma em Cachoeira do Sul. SUSEP apreende drogas e armas no presídio de Cachoeira e 6 apenados são transferidos. Tem ainda os comentários de Francisco Bastos e Denise Belladonna sobre saúde e educação. Participe com a gente através das redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e também o WhatsApp 51997697129. A gente começa o NT Sul desta quarta-feira falando sobre oportunidades. O curso Mulheres em Construção já formou mais de 4.000 pessoas. Entre elas estão venezuelanas que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Inserir mulheres no mercado de trabalho predominantemente masculino, promovendo autonomia, cidadania e empoderamento. Esta é a proposta da OSC Mulher em Construção, uma ONG que forma mulheres para o mercado da construção civil. É a mulher reconstruindo a sua vida, superando as suas dificuldades pessoais, familiares, se reconstruindo. Então, Mulher em Construção é a valorização, a autoestima da mulher e a inclusão dela no mercado de trabalho. O grupo de 23 alunas faz a instalação hidráulica da cozinha industrial e do banheiro do futuro espaço cultural do assentamento 20 de novembro, um prédio público abandonado há 50 anos que está sendo restaurado com recursos da Caixa Econômica Federal através do programa Minha Casa, Minha Vida Entidades. A gestão é realizada pela Cooperativa de Trabalho e Habitação 20 de novembro. As venezuelanas de Caracas, Joana Villarroel, de 38 anos, e Miri Alice Hernandes, 26 anos, que vieram ao Brasil no grupo de refugiados, foram encaminhadas para a ONG e agora estão tendo a oportunidade de aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho, condição que a ONU exige para poder trazer os filhos pequenos que ficaram no país. Más tristes son las situaciones para los que se quedaron en Venezuela. Por eso nosotras como venezolanas venimos aquí a buscar empleo. Parece mentira, pero con un empleo mínimo de acá nosotros podemos hacer muchas cosas y tener a nuestras familias bien en Venezuela. Mas el sueño de nosotros como venezolanos, los que estamos acá, es traernos a nuestra familia. Este tipo de curso y que ahora va a ser un empleo hace que las mujeres sean más fuertes, se sienten más seguras, ya no van a trabajar solo en facendas, ni a lavar losas, ni nada. Ahora son mujeres independientes, muy fuertes, capaces de tomar decisiones y defenderse por sí solas. Não tenho como agradecer-lhe. É bom a gente ver exemplo de pessoas, não é, que estão aproveitando estas oportunidades. Há outros casos, infelizmente, de venezuelanos também, que passam por dificuldades, por problemas, como a gente viu, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns a estas mulheres que definitivamente estão em busca de uma vida melhor aqui no estado. Uma revista geral no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul apreendeu 32 celulares e drogas. A operação foi do Grupo de Ações Especiais da SUSEP e 6 apenados foram transferidos para a penitenciária de Venâncio Aires. 40 servidores da SUSEP revistaram os 197 apenados do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul na manhã de terça-feira. A operação foi anunciada quando eles estavam no pátio. O diretor, Adriano Martins, ficou satisfeito com o resultado da revista. A ação que já estava sendo planejada aí há mais de 30 dias, aliás, bem mais de 30 dias, houve outros cancelamentos dessa operação por causa do tempo, da chuva, e hoje aí o tempo ajudou e deu para desencadear a operação. Foram apreendidos 32 celulares, 6 trouxas de maconha, 21 buchas de cocaína, carregadores de celular e uma faca artesanal. Os apenados estavam no momento de pátio deles,
quando o grupo de ações especiais entra e faz a rendição deles no pátio. Depois que eles estão contidos no pátio, uma segunda turma de servidores entra nas celas, revista as celas. Depois que esses servidores saem das celas, o grupo de ações começa a retornar com os apenados para as celas, e nisso eles são revistados, é retirada toda a roupa, ficam nus, depois se vestem e retornam para as celas. Além disso, 6 apenados foram transferidos para a penitenciária de Venâncio Aires, segundo o diretor, e 3 devem vir de lá porque progrediram de regime. A operação foi organizada pelo Grupo de Ações Especiais da SUSEP. E uma nova troca de tiros entre Brigada Militar e criminosos terminou com 4 pessoas mortas nesta madrugada no Rio Grande do Sul, entre elas 2 adolescentes. O caso aconteceu durante uma nova fase da Operação Diamante, em Arroio dos Ratos. Em ação secreta, a Brigada Militar envia sua tropa de elite a municípios com suspeita de ataque a bancos. Foi o que ocorreu. Conforme a brigada, quando os policiais abordaram um Siena branco na BR-290, próximo à entrada da cidade, foram recebidos a tiros. 4 homens morreram, entre eles 2 adolescentes. Os mortos tinham entre 15 e 20 anos. Foram apreendidos no veículo 3 revólveres, 2 pistolas e carregadores. Um carro conseguiu fugir. E a Brigada Militar capturou na madrugada desta quarta-feira 2 assaltantes que estavam envolvidos nos ataques a banco em Ibiraiaras, no nordeste do Rio Grande do Sul, que aconteceu na última segunda-feira. De acordo com o 10º Batalhão da Brigada Militar de Vacaria, a dupla foi detida em um matagal na IRS 126, nas margens do município. Os 2 homens foram encaminhados para a delegacia de Lagoa Vermelha e serão enviados ao sistema prisional. Eles estavam sendo procurados desde o ataque que vitimou o refém Rodrigo Mocelin da Silva, de 37 anos, gerente do Banco do Brasil, além de outros 6 criminosos. O vereador MDBista Marcelo Figueiró quer abrir a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para que universitários possam se habilitar à prestação de trabalho voluntário. O projeto de resolução entrou em primeira discussão na sessão de segunda-feira. Começa a tramitar, então, esta semana aqui na Câmara de Vereadores, projeto do vereador Marcelo Figueiró, que institui um projeto de voluntariado, prestação de serviço voluntária por acadêmicos, aqui na Câmara de Vereadores. Qual é a base, a essência desse projeto, vereador? Na verdade, esse projeto nós fizemos uma pesquisa com o nosso grupo de trabalho em vários outros órgãos públicos e nós vimos que, por exemplo, a Prefeitura Municipal ela já tem regulamentado seu serviço voluntário. O Fórum tem regulamentado, inclusive tem voluntários trabalhando lá, Ministério Público, Assembleia Legislativa, e aqui na Câmara de Vereadores não possui serviço de voluntário. O que é basicamente o serviço de voluntário? Eu entendo que a Câmara de Vereadores ela também sirva para a produção de conhecimento. Quer dizer, quando se tem uma reunião no plenário, tu tá, além de discutindo, tu está produzindo conhecimento. Quando tu tem uma reunião na sala de comissões, das comissões para analisar as leis, tu está produzindo conhecimento. E esse conhecimento é valioso para os estudantes. Então, qual é a nossa ideia? É que a gente ofereça que para aqueles estudantes que quiserem, para aquelas universidades que quiserem, elas possam prestar um serviço voluntário, gratuito para a Câmara de Vereadores para a sua qualificação. No final desse serviço, eles vão ganhar um diploma dizendo quantas horas eles prestaram de serviço voluntário, né, quanto tempo foi, qual é que foi a extensão de serviço voluntário e aquilo que eles aprenderam, né. Acho que é importante para os estudantes que se qualificam, obviamente, mas muito mais para a Câmara de Vereadores. Por exemplo, na Comissão de Justiça, hoje nós temos um vereador só que é advogado, os outros 4 têm dificuldade, não vou dizer que têm dificuldade, mas não tem todo o conhecimento acadêmico que um estudante tem para buscar melhorar suas leis. Os estudantes podem colaborar com isso. Essa é uma casa histórica, nós temos 2 faculdades, uma de engenharia, outra de arquitetura, e os estudantes podem colaborar também para auxiliar na manutenção da casa, para auxiliar na como a casa deve ser mantida e várias outras áreas. Tu pega comunicação, tu pega a própria área administrativa da casa, que é bem complexa, e nós temos uma faculdade de administração no lado da Câmara. Então, a gente quer fazer uma parceria com essa mão de obra, vamos dizer assim, né, para que a Câmara se qualifique, mas principalmente consiga qualificar também os estudantes numa atividade extracurricular. Com a oficialização desse voluntariado através do projeto de lei,
quem prestar esse serviço acaba agregando ao seu currículo. Tem várias faculdades que elas necessitam de um tempo extracurricular, de trabalho extracurricular. A nossa ideia é que a Câmara faça convênio com essas universidades para que esse tempo que elas passarem, que os estudantes passarem aqui organizando um trabalho voluntário, sirva como tempo extracurricular. Eu mesmo sou formado em publicidade e em comunicação social. Houve um tempo que eu tive que fazer uma atividade extracurricular, um estágio em agência de publicidade, que pode muito bem ser feito aqui na Câmara de Vereadores, porque a Câmara desenvolve um amplo serviço de comunicação e pode muito bem ter um estudante auxiliando a nossa jornalista daqui. 12h13 agora, hora de Brasília. Lembrando que você de casa pode interagir com a gente ao vivo aqui no NT Sul, mandar o seu recadinho, a sua opinião sobre os assuntos que estão no ar e a gente põe imediatamente ao vivo aqui no NT Sul, compartilhando aquilo que você também pensa. Então, mande agora mesmo o seu recadinho para a gente. Está na tela o nosso WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Vou repetir para você. Aproveite, salve aí no seu telefone para você interagir com a gente, mandar a sua sugestão de reportagem, algo que está acontecendo aí na sua região. E assim, de maneira colaborativa, a gente vai construindo o jornalismo do NT Sul. Número 9, código de área 51, número 997697129 para você mandar o seu recadinho. Mensagens que estão chegando aqui, a Cíntia Prates, aproveita e manda um recadinho aqui, um abraço para o seu filho Brian, estão ligados nas notícias, obrigado pela participação. O Everson Ferreira também mandando aqui um abraço, desejando uma ótima tarde. Também a Guacira Fraga do Funcap, ela mandou, na verdade, um torpedo SMS para a gente aqui, diz que não tem acesso ao WhatsApp e também não sabe mexer no Facebook. Não tem problema, a gente recebe o torpedo WhatsApp aqui também, viu, Guacira? Está almoçando, está sempre almoçando, né? E na companhia do NT Sul. Obrigado, Guacira, tudo de bom para você. Um abraço para os amigos do bairro Funcap. Daqui a pouquinho a gente destaca mais algumas participações aqui no NT Sul. A gente fala agora sobre doação de sangue. No Brasil, todos os anos são feitas cerca de 3.400.000 doações. O número parece alto, mas representa menos de 2% da população. Um novo dia começa na capital paulista. A rotina frenética da maior cidade da América do Sul vai tomando conta. Enquanto a cidade se prepara para os novos desafios, o Instituto Pro Sangue também se organiza para receber pessoas que encaixaram na agenda apertada um tempo crucial para um ato de solidariedade. No Brasil, todos os anos são feitas cerca de 3.400.000 doações de sangue. Em todo o mundo, mais de 112 milhões de doações são coletadas. Dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente 1,6% da população brasileira doa sangue. Isso significa que a cada grupo de 1.000 habitantes existem apenas 16 doadores. Esse percentual até se encaixa na recomendação da Organização Mundial da Saúde, de que pelo menos 1% da população precisa doar. O problema é que a procura é bem maior do que a demanda. Nosso estoque ele está 50% abaixo do nível desejado e a tendência é que piore com os feriados que se aproximam. Esse nível deve cair ainda mais. Porque os doadores têm comparecido com uma frequência, acredito que cada vez menor, ao banco de sangue. A doação é extremamente importante, não só em situações agudas, como em situações crônicas. Então, nós temos pacientes que dependem de transfusão para sua sobrevivência, isso ao longo de toda a vida. E tem as situações agudas, nos acidentes, os transplantes, os tratamentos de câncer. Então, assim, é extremamente importante, o sangue não tem substituto, então depende mesmo que a pessoa doe. Caso contrário, não há como atender esses pacientes.
No ano passado, o Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais na rede de coleta de sangue. Hoje, o Brasil possui 32 hemocentros coordenadores e 2.033 serviços de hemoterapia, incluindo hemocentros regionais, núcleos de hemoterapia, unidades de coleta e transfusão, central de triagem laboratorial de doadores e agências transfusionais. Depois de coletadas, as bolsas de sangue passam pela produção de componentes sanguíneos. Aqui neste setor é feita a separação entre crio, plasma, plaquetas e hemácias. Ao mesmo tempo, as amostras dos sangues são levadas para outro setor e submetidas a várias análises. Estando tudo ok com o sangue, as bolsas são trazidas para esse banco. Aqui, elas aguardam para serem distribuídas para as mais de 100 instituições que a ProSangue abastece. E qualquer um de nós, em um determinado momento da vida, pode vir a necessitar de uma transfusão. Então, nossos estoques têm que estar abastecidos para que a gente possa atender a todos que necessitam da transfusão. Geralmente, a maioria dos doadores são jovens com idade entre 18 e 29 anos. Só esse grupo responde por 42% do total de doações registradas no país. Esse professor é um exemplo. Trouxe uma turma de 15 alunos para encarar a agulha e doar sangue. Eu sei que o banco de sangue ele fica muito necessitado de doação de sangue, principalmente em feriados, né, que muitas pessoas vão viajar, muitas pessoas acabam esquecendo de doar sangue e muitas pessoas precisam, principalmente por causa dos acidentes nas estradas. Então eu pensei que seria legal trazer os alunos para a gente fazer uma doação grande. Eu tenho uma sensação agora de dever cumprido, né, de poder ter ajudado pessoas que vão precisar. Mesmo a gente não conhecendo as pessoas, é sempre bom saber que a gente ajudou muitas pessoas, né? Então, se a gente sabe que a gente tem 15 alunos, a gente ajudou pelo menos umas 60 pessoas. As irmãs Gabriele e Vitória vieram juntas ao Instituto ProSangue. É a primeira doação delas. É algo muito importante, até porque você não está precisando, mas as pessoas que precisam necessitam bastante. Eu entrei no site, vi que estava precisando realmente de muitos tipos sanguíneos. Eu falei assim, é uma boa ação, então eu vou. É essencial e vital. Fazer a doação de sangue é algo muito simples. Você precisa ter aí 4 coisas. Um documento oficial com foto, ter acima de 50 quilos, boas condições de saúde e estar bem alimentado. Só que o mais intrigante disso tudo é que uma atitude tão simples produz efeitos vitais para a vida de muitas pessoas. Só para você ter ideia, uma bolsa de sangue que tem de 410 a 460 ml pode favorecer a vida de uma média de 3 a 4 pessoas. Por isso, doar é tão importante. Minha amiga, ela me chamou, eu sempre quis fazer alguma ação ou se não uma doação e eu achava que era burocrático e eu acabei sabendo que é muito fácil. Tipo, eu cheguei aqui em 20 minutinhos eu estava aqui doando sangue. Aí eu vim, já salvar vidas. Doar sangue, uma ação que certamente salva vidas. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre a doação de sangue e você vai conhecer a história de quem foi salvo pela transfusão. Criança de 2 anos morre em Encruzilhada do Sul e polícia suspeita de espancamento. Padrasto está desaparecido. Após 10 meses de trabalho, Ponte do Fandango volta hoje à tarde a ter fluxo em 2 sentidos. A gente relembra este período de reforma. E ainda, mais médicos patinam na substituição de cubanos em todo o Brasil. Apenas 2 dos 5 médicos inscritos no programa se apresentaram. Um deles desistiu da vaga e os outros 2 não deram nenhum sinal. Uma criança de 2 anos morreu em Encruzilhada do Sul hoje de manhã e há suspeita de espancamento. Conforme a delegada Raquel Schneider, a mãe do menino o encontrou desacordado em casa e o levou até o Hospital Santa Bárbara, onde foi constatada a morte. O menino apresentava sinais de agressão. Em choque, a mãe foi ouvida, mas o depoimento foi confuso. De acordo com a delegada, o padrasto da criança sumiu. Ele é o principal suspeito, mas a polícia aguarda o resultado da necropsia para dar seguimento às investigações. Não há confirmação se o menino já estava morto quando deu entrada no hospital por volta das 6 horas ou se morreu na casa de saúde. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
E após 10 meses de trabalho na estrutura da Ponte do Fandango, os trabalhos são finalizados na tarde de hoje, permitindo a passagem de veículos nas duas pistas. A liberação acontece às 6 da tarde desta quarta-feira. A obra foi iniciada em 5 de fevereiro de 2018 e custou cerca de R$ 8.200.000. A ponte, inaugurada em 1961, teve sua capacidade dobrada, passando de 25 para 45 toneladas. A reforma da ponte contemplou o reforço das estruturas metálicas do vão central, o alargamento para a travessia de pedestres, a construção de barreiras de segurança, melhorias na iluminação e troca do tablado de material metálico por de concreto armado. No dia 6 de julho de 2018, a ponte foi fechada por completo para trânsito de veículos. O prefeito Sérgio Gnatti, de posse de um laudo técnico do Ministério Público Federal, entendeu que o local oferecia riscos e optou pela sua interrupção por completo. Aí entra a balsa na história. As embarcações Deusa do Jacuí e Vitória passam a operar na travessia do Jacuí. Durante 3 meses, as embarcações trabalham em Cachoeira. A operação terminou no final de setembro. No dia 8 de outubro, o DENIT liberou o trânsito em meia pista e desafogou em parte o tráfego de veículos no principal acesso à Cachoeira do Sul e também a principal ligação entre a cidade e a BR-290. Finalmente hoje, dia 5 de dezembro, às 6 da tarde, o DENIT dá por encerradas as obras de reforma da Ponte do Fandango e libera o tráfego nas duas pistas. Sem sombra de dúvidas, a melhor notícia do ano de 2018 para Cachoeira do Sul e para a região também, já que esse é o principal acesso à BR-290, principal acesso à Cachoeira do Sul e que tanto transtorno causou quando esteve interditada para a reforma. Portanto, que bom que a Ponte do Fandango está de volta, já estava aberta em meia pista, né? Mas hoje voltando ao fluxo nas duas pistas, né? Tanto para ir quanto para voltar, portanto, as duas pistas aí liberadas na Ponte do Fandango. Agora, meio-dia, 28 horas de Brasília, a gente volta a falar sobre a doação de sangue. Lucas Almeida, de 23 anos, é um exemplo vivo da importância da doação. Este ano, ele sofreu um grave acidente de moto e teve uma hemorragia. Se não fossem os doadores, Lucas poderia ter morrido. Lucas Almeida estava a caminho da casa da mãe, quando o motorista embriagado colidiu de frente com a moto dele. Na hora eu apaguei, não lembro de nada. Com a ajuda de pessoas que estavam no local, Lucas conseguiu ser socorrido. Ao chegar no hospital, foi diagnosticado com inúmeros problemas. Fraturei, no momento nem sabia que tinha fraturado o crânio. Quebrei a mão, rompi tendão das mãos, rompi veia da mão, onde perdi muito sangue. Lucas ficou 23 dias internado. Só na UTI, ele passou 14 dias. Ele teve uma forte hemorragia e, além disso, um coágulo no cérebro. Precisou de 5 bolsas de sangue, o que equivale a mais de 2 litros. Não conseguiram estancar o sangue no meu braço. Como eu rompi veia, não estava nem conseguindo estancar o sangue. Foi bem trabalhoso para todos. Os médicos falaram que não estava conseguindo, talvez não tinha o que fazer. O risco maior seria a morte cerebral, né? Porque como o cérebro inchou bastante, a gente não sabia, os médicos, né? E nem quem estava acompanhando, quanto tempo que o cérebro ficou inchado. Então, tudo poderia acontecer. Ele poderia ficar tetraplégico, poderia ter qualquer sequela, né? Porque a gente não sabia qual parte do cérebro tinha afetado. A família logo autorizou a transfusão e já tinha lá no hospital disponível e, né, disponibilizaram rapidamente para ele, né? E foi fundamental, porque eu tava perdendo muito sangue. Se não tivesse sido doado sangue, né, talvez ele não pudesse nem estar aqui mais, né? Então, assim, foi essencial.
Na época do acidente, Bruna estava com 9 meses de gestação. Enquanto Lucas estava internado no hospital, a filha do casal chegava ao mundo. Vieram 4 enfermeiros me contar: Lucas, você tem uma novidade. Eu já pulava de alegria, modo de dizer, na cama. Falei: vou ter alta. Nossa, eu vou sair desse lugar. Não, Lucas, calma. Sua filha nasceu. Nossa, falei: minha filha nasceu, meu pedacinho nasceu. Eu tenho que ver minha filha. Eu tenho que ver minha filha. Aí, dias depois, recebi a notícia. A melhor notícia para poder ver meus familiares todos, né? Mas o grande encontro que seria da minha filha. E ver minha filha e estar com ela. No dia que eu vi ele mesmo, foi muito difícil. Nossa, foi um momento muito difícil mesmo. Mas eu sempre tinha fé, né? Não. Tenho fé. E acreditei que ele ia sair dessa, né? Deus me deu muita força, né? E não aconteceu nada. Eu fiquei bem, o bebê ficou bem. Eu fiquei à base de medicação, né? De calmante. Mas deu tudo certo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, acha que a gente nunca vai precisar de sangue. Eu vou precisar? Não vou precisar não. Não, você vai adiando aquilo. Não vou precisar não. Você acha que você nunca se pensa no lugar do próximo que precisa. Você se põe no seu lugar. A gente é muito egoísta nessa parte. Eu precisei de 5 bolsas de sangue. E essa importância de ter doador e já ter sangue doado pra mim, eu precisei. Foi excelente. Hoje eu penso mais nisso, eu penso em ser um doador de sangue. Agora Lucas e Bruna estão cheios de planos. A vida tomou outro significado para eles. Ficou a lição de que o hoje é único, de que o amanhã é um grande presente e de que viver é uma linda dádiva. A gente sempre planejou, programou para poder casar também. E faz 2 anos que estamos noivos. Vamos casar o máximo o ano que vem. Tá gravado, hein? Eu esqueci dessa câmera. Uma bela história de vida salva, né, pela doação de sangue. Fica o apelo para que todos nós possamos fazer a doação e também ajudar a salvar vidas. Nós vamos agora ao quadro Raio-X da Saúde com Francisco Bastos. Uma das doenças que vem causando muita preocupação a toda a humanidade é a questão da obesidade, que já atinge um número expressivo de países, de populações de países do mundo todo, e já podemos considerá-la como uma pandemia, ou seja, está presente no mundo todo. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde apontam 20% da população já obesa e 32% com sobrepeso, ou seja, mais de 50% da população brasileira está com esse problema. Isto nós sabemos que é uma consequência da modernidade, dos nossos maus hábitos alimentares, do estresse, da falta de tempo para uma alimentação com mais calma, com mais tempo e que possa nos dar efetivamente os resultados favoráveis. Por isso que nós temos tido várias ações por parte das secretarias de saúde de orientações para a população de maneira geral. Infelizmente, ao mesmo tempo que nós temos essas orientações de profissionais da área da saúde, de nutricionistas especialmente, nós somos bombardeados por propostas de dietas mágicas, de pílulas de emagrecimento e assim por diante, que acabam, sem dúvida, trazendo consequências muito graves
e, em alguns casos, até levando à morte dos pacientes. Há uma exigência da sociedade, em termos de estética, de que ser magro é uma característica mais saudável e mais bonita. E isso faz com que muitas pessoas se joguem em busca dessa qualidade ou desse perfil estético para dar conta dessa exigência social. No entanto, nós temos a consequência grave nesse sentido. E um outro engano que surge é que, mesmo no passar do tempo, tendo não o cultivo, a cultura de hábitos alimentares saudáveis, surge uma mágica, que é a cirurgia bariátrica. Ela surgiu justamente para dar conta daqueles casos extremos de obesidade mórbida, para aqueles casos em que, infelizmente, todos os outros processos preventivos e os processos de cuidados mais específicos não deram resultados. E por isso, há indicação, não para todos os casos, mas para esses casos específicos dessa cirurgia, que é bastante complexa, que ela traz a necessidade de regras muito fixas, muito profundas, de mudança de comportamento, de hábitos por parte dos pacientes, e que essa disciplina, ela muitas vezes faz com que, não sendo atendida, haja o retorno, inclusive, daquele peso anterior, causando frustração para quem fez a cirurgia. Portanto, a cirurgia bariátrica, que é um grande avanço que nós tivemos para o tratamento da obesidade, ela não é uma situação ou uma condição que possa ser para todos os casos e deixar de lado os cuidados preventivos para que se evite a obesidade. E que ela, infelizmente, se espalha por todas as idades. Hoje a obesidade infantil também é uma situação que acaba prejudicando, preocupando a todos. Portanto, os cuidados alimentares, uma boa qualidade de vida, elas são necessárias sempre, inclusive porque há um engano, como já dissemos, de que a cirurgia bariátrica possa substituir esses cuidados básicos em termos da nossa saúde. Quarta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 41% e 84%. Mínima de 16, máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 15, máxima de 27 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Noite ainda com nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá tempo bom e agradável nesta quarta-feira. O sol irá predominar, apesar das nuvens na maioria das regiões. Segundo a Metsul Meteorologia, entretanto, não se descarta chuva isolada na metade norte, entre a tarde e a noite. Pela tarde, as marcas ficam agradáveis, com a presença do vento por vezes moderado. Há chance de esquentar mais na metade oeste e noroeste do estado gaúcho. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. Agora, 12h40, a gente destaca mais algumas participações que vão chegando através das nossas redes sociais. Já mandou sua mensagem para a gente? Ainda não? Já tem salvo aí o nosso número no seu celular, no seu smartphone? Então, aproveite, está na tela. Salve aí, o código de área é o 51, número 997697129, para você interagir com a gente ao vivo aqui no NT Sul e também com a reportagem do nosso telejornal. A Daniela
A Daniela manda um recadinho pra gente, ela é moradora do Posto Shell Vila Piquiri, inclusive faz aqui uma sugestão de reportagem, mandou fotos relatando um problema com uma sanga lá no local onde ela vive, onde mora, né? E nós vamos passar para a reportagem aqui. Muito obrigado pela participação. Também do interior, a Suelen Guterres, ela é da Vila Vargas, manda aqui um abraço para o Wallace e também o Gustavo. Muito obrigado pela participação. Tem aqui ainda mais a mensagem da Janaína Rodrigues. Obrigado, Janaína. Tudo de bom para você. Uma ótima tarde. Daqui a pouquinho a gente destaca mais algumas participações. Um balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde aponta que cerca de 30% dos profissionais inscritos no edital do Mais Médicos se apresentaram aos municípios para iniciar as atividades. Aqui em Cachoeira do Sul, segundo a Secretaria de Saúde, apenas 2 dos 5 médicos inscritos se apresentaram. Um deles desistiu da vaga e os outros 2 não deram nenhum sinal. Há deficiência de profissionais em vários postos desde segunda-feira. A deficiência de médicos no atendimento em vários postos foi prevista pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Na semana passada, quando mandaram um e-mail informando os nomes dos profissionais do programa Mais Médicos, disseram que as 5 médicas cubanas deixariam a cidade dia 30 de novembro e que a partir do dia 3, a falta delas iria refletir no atendimento. Aqui nesta unidade básica de saúde, um cartaz informa que a doutora Yamira voltou para Cuba. Por conta disso, não há atendimento, não há clínico geral nas sextas-feiras. Outros 2 atendem, mas segundo os funcionários, há necessidade de um terceiro para que não falte atendimento em nenhum dia da semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 2 dos 5 médicos inscritos no programa se apresentaram. Um deles desistiu da vaga e os outros 2 não deram nenhum sinal. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que cerca de 30% dos profissionais inscritos no edital se apresentaram para iniciar as atividades. Os demais têm até o dia 14 de dezembro para entregar a documentação necessária e confirmar o interesse. A data corresponde ao prazo final para apresentação aos municípios. Considerado emergencial, o edital com 8.517 vagas ocorre após o fim da participação de Cuba no Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, foram recebidas 34.357 inscrições até segunda-feira. Destas, 8.393 tiveram vagas selecionadas, o equivalente a 98,5% do total de vagas disponíveis no edital. Na outra ponta, porém, 124 vagas localizadas nos estados de Amazonas, Pará e Amapá ainda não tinham médicos interessados. Balanço sobre o novo edital deve sair no dia 18. Os novos profissionais que atenderão no programa Mais Médicos terão vencimento de R$ 11.800. A ajuda de custo de aluguel pode chegar a R$ 1.500. Até R$ 400 é para deslocamento e R$ 700 de vale alimentação. Combater o mosquito da dengue, esse foi o motivo de uma caminhada pelas ruas dos bairros Funcap e Quinta da Boa Vista hoje de manhã. Agentes de endemias, funcionários da Estratégia de Saúde da Família da região e alunos das escolas da comunidade levaram para a população local materiais sobre a importância do combate ao mosquito da dengue. A intenção era fazer barulho. Alunos das escolas CIEP e EMEI Trem da Alegria saíram às ruas para uma caminhada de conscientização. A atividade teve o objetivo de levar aos alunos e à comunidade do bairro Quinta da Boa Vista maneiras divertidas de compreender e aprender o quão importante e necessário é o combate aos focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nós vamos fazer uma mobilização com o pessoal da Quinta e a região da Funcap, onde a gente vai passar pela creche Trem da Alegria, na creche Júlia Tavares e também próximo ao CIEP,
mobilizar, porque agora nessa época já começa a esquentar bem, né? E já começa a aparecer bastante larva. Então, para toda a população ajudar, porque nós temos não muitos agentes, né? E toda pessoa colaborando vão evitar que a dengue, chikungunya e a zika venha para a Cachoeira do Sul. É importante envolver as crianças nesse processo de prevenção? Principalmente as crianças, porque as crianças levam para casa aquilo que a gente informa. Chega em casa, já vai procurar alguma coisinha, ó. Ô pai, aquele pote está ali, então é bem mais fácil trabalhar com jovem, criança, do que eu acho com adulto hoje em dia. Os conteúdos foram trabalhados em sala de aula com os alunos. Fernanda Fischer, diretora da EMEI Trem da Alegria, fala da importância de se tratar do tema dentro da sala de aula. Nós da EMEI Trem da Alegria, a gente ficou muito contente, né, com o convite por poder participar dessa mobilização, porque a gente acha importante, né, as crianças desde pequeno ter essa conscientização da importância, né, da gente prevenir, né, da gente combater esse mosquito que pode causar uma doença, né, tão grave e trazer problemas futuros para toda a população. Então a gente agradece a oportunidade de poder estar participando. Os alunos estão cientes dos problemas causados pelo mosquito da dengue e também já sabem como agir contra o inseto. Como que é teu nome? Ariel. O que você aprendeu sobre o mosquito da dengue? Matar mosquito. Tem que matar mosquito? É? Por que tem que matar mosquito? Vocês vão ganhar apito. Sabe por que tem que matar mosquito? Você sabe por que tem que matar mosquito? Ô tio, Não? tem que pegar um veneno, tem que pegar um negócio pra botar tudo na casa pra botar os mosquitos. É? Tem que matar até as baratas. O agente Marco Antônio garante que o trabalho desenvolvido contra o mosquito tem dado resultado, mas afirma que o perigo é iminente e que um grande número de larvas foram coletadas nos últimos dias. Eu que estou atuando, principalmente, eu atuo no centro e também pela faixa da Marcelo Gama. Já estou encontrando bastante larva. A gente já fica assim meio apavorado, porque ontem, por exemplo, eu já peguei 8 tubitos em borracharia, ferro velho, inclusive até o cemitério que a gente vai dar uma orientação, que o cemitério tem bastante vaso e não adianta falar para o pessoal, não leve vaso com flores que esteja fechado, que tenha algum furo para poder a água sair e se absorver. Com calor, logicamente que a água vai sair com a areia, mas se for muita chuva, vai estar sempre a água e vai ter a larva, bastante larva. Então, daquele 15 dias vai acontecer, porque 4, 5 dias já temos larva de novo, entendeu? A atividade com as crianças tem uma enorme importância, porém, cabe também lembrar que os adultos precisam fazer a sua parte no combate ao mosquito. Uma belíssima ação, parabéns a toda a comunidade escolar por essa mobilização, um assunto que serve de referência, não é, para todos nós. Cada um precisa fazer a sua parte no combate ao mosquito da dengue, aos mosquitos de maneira geral, não é uma questão de saúde pública. E a gente vai agora ao comentário de Denise Belladonna sobre educação. Uma pesquisa realizada em 35 países aponta o pior status do professor está justamente no Brasil. E adivinhem qual é o país com a maior valorização da categoria? A China. Denise Belladonna comenta. Boa tarde. Estou acostumada a ouvir que o Brasil não valoriza o profissional professor, o principal profissional da educação. Você também deve estar. Pois é, mas apesar das tantas evidências desse fato, quando eu me deparei com o resultado de uma pesquisa realizada pela Parker Foundation, em 35 nações, onde o Brasil conseguiu o último lugar na temática sobre a sociedade que valoriza o professor, ainda consegui me chocar. A mesma pesquisa levantou o fato de que só 9% dos brasileiros acreditam que o aluno respeita o docente. Em 2013, na primeira edição dessa pesquisa, o Brasil ficou em penúltimo lugar, ou seja, caiu uma posição para agora. O relatório acompanhou os resultados do Programa Nacional de Avaliação de Alunos, PISA,
A sociedade, a começar pelos nossos governantes, precisa entender que por esse caminho deprimente, nosso país não irá a lugar nenhum. O fundador da Varkey Foundation, Sunny Varkey, pelos resultados da pesquisa, percebeu que para um país ter uma boa educação, o professor precisa ser valorizado e receber um bom salário. Vocês querem saber qual foi o país primeiro colocado na pesquisa? A China. Outra curiosidade é que no Brasil, a carreira do professor se compara à carreira de um bibliotecário. Já na China, a sociedade compara a carreira do professor com a carreira de um médico. O que eu estou colocando aqui são resultados de uma pesquisa digna e que, somados às evidências, mostram o elo perdido para o sucesso do Brasil. Pena que parece não interessar a ninguém querer achar esse elo. Até o nosso próximo encontro. O NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Mais informações em nosso site, onde você pode rever as novotempo.com.br NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.